Fala, menino, tu não vai acreditar, meu. Fui pilotar em Inter essa semana com meu esportivo, mas tive que ficar segurando o pé o tempo todo, meu. É muita potência pra pista, sabe? Putz, menino, sei bem como é. Depois que fiz o Stage 3 no Up, tô dando cor até em Porsche. Mas afinal, que droga é essa de stage? Por que tem tanta gente falando disso? Exatamente o que a gente vai ver hoje. O que é cada stage de preparação, quantos são, o que isso muda na prática e por que dono de Up tem tanto ego. Stage 0. Antes de qualquer stage, existe o Stage 0, que é basicamente o carro do jeito que saiu da fábrica, original, de série. E olha, isso parece óbvio demais para precisar de nome, mas tem um motivo muito importante de falar sobre isso. Manutenção em dia. Muita gente olha pro carro e já pensa em remap, turbinar, mas esquece que o carro tá com óleo velho, vela queimada e filtro de ar entupido. O Stage 0 bem feito significa trocar o óleo no prazo certo, velas em dia, filtros de ar combustível limpos, bicos injetores funcionando direito, sistema de arrefecimento em ordem. É o básico do básico. Por que isso importa antes de qualquer modificação? Porque se você faz um remap no motor que já está sofrendo, você está colocando mais pressão em cima de algo que já está no limite. O motor não vai te agradecer e a carteira também não. Stage 1. Agora sim, primeira modificação de verdade, o Stage 1. Na grande maioria dos casos, quando alguém fala de Stage 1, está falando do remap, ou reprogramação do ECU, que é o cérebro do carro. A ECU controla uma série de coisas no motor, ponto de ignição, quantidade de combustível, pressão de turbo e entre outros. O fabricante do carro muitas vezes calibra esses valores de forma mais conservadora, seja por questões de durabilidade, seja para diferenciar versões do mesmo motor, ou até por restrições de emissões. Um profissional de remap consegue ajustar esses parâmetros dentro de uma certa margem de segurança, e com isso, extrair mais do que o motor entrega de fábrica. Na prática, o que você sente? Geralmente uma resposta de acelerador mais imediata, uma entrega de torque mais linear e, dependendo do motor e do caso, um ganho de potência que pode ser até bem relevante. Em alguns casos, um remap bem feito pode até melhorar o consumo no uso cotidiano, já que o motor trabalha de forma mais eficiente. E aqui que entra um ponto importante que preciso comentar. Remap e motor aspirado já é uma realidade totalmente diferente. No motor turbo, a ECU controla diretamente a pressão do turbo, e ajustar isso tem impacto direto e significativo na potência. No motor aspirado não tem boost para aumentar, então o que o remap faz ali é trabalhar com o que já existe, ponto de ignição e injeção, mas a margem de ganho é muito menor. Então enquanto no motor turbo tu consegue ganhos de 20%, 30%, no aspirado você vai ver ganhos mínimos, que na maioria das vezes não consegue nem sentir no dia a dia. Isso torna o conceito de stages muito mais confuso em aspirados. Lá na frente a gente vai retomar esse assunto. Stage 2. O Stage 2, em forma geral, combina o remap com algumas modificações físicas. O pacote mais comum inclui intake e downpipe, ou filtro de ar e escape. O filtro de ar consiste em trocar o filtro original por um filtro de alto fluxo, ou um kit de intake esportivo. A ideia é simples, deixar o motor respirar melhor, mais ar entrando e mais potência. Já o downpipe é o trecho inicial do escape, logo depois do turbo. Quando você tira a restrição dessa região, que na maioria dos casos consiste em tirar o catalisador também, o turbo consegue trabalhar com menos contrapressão e consegue assoprar o ar com mais facilidade. O resultado, geralmente o turbo sobe mais rápido, entrega mais pressão e o motor responde melhor. O som também muda, bastante. É aqui que a gente vê aqueles vídeos de Jetta piando igual aos 911. Com esses três elementos juntos, você já tem o que a maioria considera um Stage 2. Exemplo prático, os motores EA888, que são os motores do Golf GTI e do Jetta GLI, respondem muito bem a esse tipo de preparação. O motor vem com 220 cavalinhos de fábrica, e é comum ver uns Stage 2 por aí chegando a 350 cavalos de potência. Agora, se você quer mais doideira ainda, tem os motores modernos lá da Alemanha, como o S58 que tem na M3. Esses motores, só com downpipe e um remap bem feito, pode sair da casa dos 500 cavalos de fábrica e passar dos 700 com certa facilidade. Existe um outro território ainda mais confuso que muita gente chama de Stage 2 Plus. Aqui é quando o sujeito tem um carro com mais modificações que o básico do Stage 2, mas ainda não tem o suficiente para subir de nível. Uns exemplos que entram nessa categoria é a troca do intercooler, troca de bomba de alta e melhorias gerais no arrefecimento. Essas peças geralmente entram no carro quando o dono quer extrair mais do motor sem ainda ter que trocar a turbina. É tipo um estágio de suporte. Stage 3. O Stage 3, na grande maioria, é resumido pela troca da turbina original. A turbina original está limitando e não consegue extrair mais potência dela, então você simplesmente troca por uma maior com maior fluxo de ar.
No caso do Up TSI, que os caras lá da abertura mencionaram, por exemplo, você pode optar por uma turbina híbrida, ou um outro caminho é fazer um swap de turbina usando motores maiores do grupo Volkswagen, como o 1.4 TSI, que aparece no Polo GTS, Audi Q3 e outros. Lembra que lá atrás eu falei que os aspirados complicam ainda mais? Em motores aspirados, o conceito de stage muitas vezes não segue a mesma lógica. Isso porque você não tem um turbo para trocar. Quando alguém decide colocar potência de verdade no motor aspirado, geralmente o caminho é turbinar o carro. E nesse caso, dificilmente alguém vai chamar de stage 3. O que se diz é carro turbo, o carro virou turbo. Tipo, quando alguém turbina um AP, ninguém sai falando que tem um AP Stage 3. Já falam que é um AP turbo. O Stage 3 Plus é quando o carro já tem a turbina nova, mas o dono é esfomeado, não ficou satisfeito e quer continuar empurrando. Nesse ponto, o motor original começa a reclamar. Os pistões, bielas, virabrequim originais têm um limite. Então, além da turbina, o Stage 3 geralmente envolve combustível melhorado, como etanol ou gasolina pódio, e ainda mais upgrades adicionais de arrefecimento e alimentação, porque o motor está trabalhando muito mais do que foi projetado. Muitos projetos param por aqui, é um ponto onde a relação custo-benefício ainda é aceitável. Você tira um resultado muito bom sem precisar abrir o motor. No EA888, por exemplo, é comum ver os Stage 3 Plus por aí, chegando em números em torno de 450 de roda. É simplesmente o dobro da potência original do carro. Mas se você ainda não está satisfeito por algum motivo e quer mais do que isso, aí você vai precisar abrir o motor. Stage 4. Abrir o motor. Forjar. Isso significa substituir os componentes internos do motor, como pistões, bielas e até o virabrequim, por peças forjadas, que são feitas de materiais mais resistentes e suportam pressões muito mais altas. Um motor forjado é um motor preparado para aguentar muito mais porrada sem explodir por dentro. Só que aqui entra um grande problema: o custo. Se você não é funkeiro ou o próprio filho do rei, pode esquecer que você não vai ter dinheiro para chegar aqui. Brincadeiras à parte. No Brasil, impossível falar de motor forjado e não citar o AP. É um motor simples, com suporte absurdo e está no mercado de modificações há décadas. Um kit forjado completo para um AP pode ser por volta de R$10 mil, o que no mundo da preparação hoje em dia é um preço absurdamente baixo, principalmente aqui no Brasil. Claro que esse preço varia muito conforme as peças escolhidas, a mão de obra e a região que tu mora. Agora, um EA88, a história já não é mais tão legal assim. Só as peças forjadas podem facilmente passar dos R$30 mil. E como eu disse, isso é só as peças forjadas. Se você soma a turbina, o sistema de alimentação, o arrefecimento e todos os itens de suporte, o projeto chega fácil nos 6 dígitos. Isso sem nem incluir o valor do próprio carro. E mesmo assim tem gente que ainda não está satisfeita. Stage 5 já não é mais um padrão definido. Não tem uma lista de peças que define esse número. Cada um usa do jeito diferente e às vezes nem usa. Aqui é o famoso Stage NASA, ou tudo que dá. Você empurra o motor até o limite absoluto. Para dar uma ideia do que isso significa, vou usar um exemplo muito conhecido no mundo automotivo brasileiro. O K20, um motor que vem no Civic SI. É um motor 2.0 aspirado que de fábrica entrega seus incríveis 192 cavalos, mas com preparo certo e muito dinheiro envolvido, consegue chegar nos 1000 cavalos. Um projeto muito famoso que atingiu esse marco era o Black Bull, um Civic SI aqui do Brasil mesmo. Apareceu em diversas revistas e vídeos e até em jornais e reportagens. Os veículos eram modificados em oficinas clandestinas e ficavam até 3 vezes mais potentes. Esse, por exemplo, é conhecido entre os participantes de pegas como o Touro Negro e é considerado um dos carros mais rápidos do país. Mas voltando. Acima desse nível de Stage 5, você começa a entrar num território muito pantanoso, onde nem se fala mais em Stage. É blocos billet, motores completamente customizados e para aplicação muito específica, como competição de arrancada ou pista. Aí o carro praticamente deixa de ser um carro modificado e vira uma aberração. Mas não acaba por aqui. Existe uma rota alternativa que merece muita atenção: o swap de motor. O swap é simples, você tira o motor de fábrica que veio no carro e coloca outro. Pode ser um motor mais potente, da mesma família, ou um motor completamente diferente, turbo ou aspirado. Exemplos clássicos. O Gol 1.0 original é um carro bem simples. Trocar por um AP, seja ele 1.6, 1.8, 2.0, é um dos swaps mais comuns aqui no Brasil. Já que o próprio Gol já foi vendido com esses motores de fábrica, trocar o 1.0 por um AP acaba se tornando uma adaptação muito tranquila e fácil. Agora, turbo no motor pequeno ou swap para o maior? Não existe certo ou errado, existe projeto que faz mais sentido para cada objetivo, para cada bolso e para cada carro. Então, voltando lá pro início, quando os dois caras no post estavam falando de Stage 3 no Up, era disso que eles estavam falando: turbina nova, remap e preparação para suportar. Eu ainda não sei se ele realmente dá bem em Porsche, mas quem sou eu para duvidar? E o ponto-chave disso tudo é que na verdade não existe uma regra universal para os stages. O que uma pessoa chama de Stage 2, a outra pode chamar de Stage 1 Plus. O que alguém considera um Stage 3, para o vizinho ainda é um Stage 2.
Os termos são referências, não certificações. O que eu passei aqui hoje são apenas os mais conhecidos e mais aceitos pela galera, mas isso não é lei. E o que importa de verdade é entender o que cada modificação faz, em que ordem que ela deve ser feita e principalmente manter o stage 0 em um dia antes de sair metendo um V-Diesel no teu carro. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Espero que tenha ficado mais claro que é cada um desses termos que a galera da preparação joga por aí. Se quiserem ver um vídeo específico sobre algum dos assuntos que eu passei por cima aqui, como a família das marcas ou algum carro específico, me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.